Números capítulo 1. No segundo ano, depois da saída dos israelitas do Egito, no dia 1º do segundo mês, o Senhor Deus falou com Moisés no deserto do Sinai, na tenda sagrada. Ele disse: Você e Arão devem fazer a contagem do povo de Israel por grupos de família e por famílias. Façam a lista de todos os homens de 20 anos para cima, isto é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Vocês chamarão um chefe de grupos de família de cada tribo para ajudá-los. São estes os nomes dos homens que vão ajudar vocês. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Seudur. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Nazon, filho de Aminadab. Da tribo de Zacar, Natanael, filho de Zuar. Na tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Na tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Na tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Padassur. Na tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gedone. Na tribo de Dan, Aiezer, filho de Amissadai. Na tribo de Asser, Pagiel, filho de Ocrã. Na tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Na tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esses foram chefes de tribos escolhidos no meio do povo de Israel para representar os seus grupos de famílias. Então, no dia 1º do segundo mês, Moisés e Arão, junto com esses 12 homens, reuniram todo o povo e fizeram a contagem por grupos de famílias e por famílias, registrando nome por nome os homens de 20 anos para cima. Assim, a contagem no deserto de Sinai foi feita como o Senhor havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima que tinham idade para serviço militar foram registrados pelo seu nome, cada um no seu grupo de famílias e na sua família. Começaram pela tribo de Ruben, o filho mais velho de Jacó. A soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben, 46.500 homens. Da tribo de Simeão, 59.300 homens. Da tribo de Gade, 45.650. Da tribo de Judá, 74.600. Da tribo de Zacar, 54.400. Da tribo de Zebulon, 57.400. Da tribo de Efraim, 40.500. Da tribo de Manassés, 32.200. Da tribo de Benjamim, 35.400. Da tribo de Dan, 62.600. Da tribo de Asser, 41.500. Da tribo de Naphtali, 53.400. A soma total de todos os homens de 20 anos para cima que tinham idade para o serviço militar foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados com as outras tribos, pois o Senhor tinha dito a Moisés o seguinte: quando você fizer a contagem dos homens com idade para o serviço militar, deixe de fora os homens da tribo de Levi, mas ponha os levitas para cuidarem da tenda sagrada e de todos os seus móveis e objetos. Eles carregarão a tenda e todo o seu equipamento, farão ali o serviço religioso e acamparão ao redor dela. Quando a tenda tiver de ser transportada, os levitas desamarrarão e quando for preciso acampar de novo, eles amarrarão outra vez. Quem não for levita e chegar perto da tenda deverá ser morto. Os outros israelitas ficarão cada um no seu próprio acampamento, perto da sua própria bandeira, de acordo com o seu grupo. Mas os levitas acamparão ao redor da tenda para guardá-la a fim de que ninguém chegue perto, e assim eu não fique irado com o povo de Israel. E o povo fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Números capítulo 2. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão o seguinte: quando os israelitas armarem o acampamento, cada um ficará perto da bandeira do seu grupo e do estandarte do seu grupo de famílias. Eles acamparão em volta da tenda sagrada, de frente para ela. Do lado leste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Judá. O exército de Judá tem 64.600 homens, e o chefe é Nazon, filho de Aminadab. Ao lado oeste acampará o exército da tribo de Zacar. Esse exército tem 54.400 homens, e o chefe é Netanel, filho de Zuar. Acampará com eles também o exército da tribo de Zebulon. Esse exército tem 57.400 homens, e o chefe é Eliabe, filho de Elon. O grupo de Judá, num total de 186.400 homens, marchará primeiro. Do lado sul, acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Ruben. O exército de Ruben tem 46.500 homens, e o seu chefe é Elisur, filho de Sedeur. Ao lado deles, acampará o exército da tribo de Simeão. Esse exército tem 59.300 homens, e o chefe é Selumiel, filho de Zurizadai. Acampará com eles também o exército da tribo de Gade. Esse exército tem 45.650 homens, e o chefe é Eliasaf, filho de Deuel. O grupo de Ruben, num total de 151.450 homens, marchará em segundo lugar. Entre os primeiros dois grupos e os dois últimos marcharão os levitas, levando a tenda. Os grupos marcharão na mesma ordem que acamparem, cada um com o seu lugar, seguindo a sua bandeira. Do lado oeste acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Efraim. O exército de Efraim tem 40.500 homens, e o chefe é Elisama, filho de Amiúde.
Ao lado deles acampará o exército da tribo de Manassés. Esse exército tem 32.200 homens, e o chefe é Gamaliel, filho de Padassur. Acampará com eles também o exército da tribo de Benjamim. Esse exército tem 35.400 homens, e o chefe é Abidã, filho de Gideone. O grupo de Efraim, no total de 108.100 homens, marchará em terceiro lugar. Do lado norte acamparão os exércitos que marcham debaixo da bandeira da tribo de Dan. O exército de Dan tem 72.700 homens, e o chefe é Aiezer, filho de Amissadai. Ao lado deles acampará o exército da tribo de Asser. Esse exército tem 41.500 homens, e o chefe é Pagiel, filho de Ocrã. Acampará com eles também o exército da tribo de Naphtali. Esse exército tem 53.400 homens, e o chefe é Aira, filho de Enã. O grupo de Dan, no total de 157.600 homens, marchará por último. O número total dos homens de Israel registrado nos exércitos, grupo por grupo, foi de 603.550. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram contados com os outros israelitas. Assim, o povo de Israel fez tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles acamparam cada grupo debaixo da sua própria bandeira, e cada israelita começou a marchar com seu grupo de famílias. Salmos capítulo 61. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia. Escute a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no seu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo de suas asas. Ó Deus, tu ouvistes as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com o teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores, e todos os dias te darei o que tiver prometido. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: Este é aquele a quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu a Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Os líderes judeus enviaram de Jerusalém alguns sacerdotes e levitas para perguntarem a João quem ele era. João afirmou claramente: Eu não sou o Messias. Eles tornaram a perguntar: Então quem você é? Você é Elias? Não, eu não sou, respondeu João. Você é o profeta que estamos esperando? Não, respondeu ele. Aí eles disseram a João: Diga quem é você para podermos levar uma resposta aos que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de você mesmo? João respondeu citando o profeta Isaías: Eu sou a voz que clama do deserto. Preparem um caminho para o Senhor passar. Os que foram enviados eram do grupo dos fariseus. Eles perguntaram a João: Se você não é o Messias, nem Elias e nem o profeta que estamos esperando, por que é que você batiza?
João respondeu: Eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Isso aconteceu no povoado de Betânia, no lado leste do Rio Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: Aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer ele já existia. Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água para que o povo de Israel saiba quem ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus que me mandou batizar com água me disse: Você vai ver o Espírito descer e parar sobre um homem. E esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso e por meio desse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os 2 discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo a Jesus. Então Jesus olhou para trás e viu que eles os seguiam e perguntou: O que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o haviam seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus e Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro e quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galileia. Antes de ir, foi procurar Filipe e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde era também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: E será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha e vê, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.